Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre um assunto que, a meu ver, é extremamente importante e que cada vez mais nós estamos tendo, as pessoas estão sentindo o efeito, as pessoas estão trazendo. Oi, Dani, bem-vinda. As pessoas estão não só trazendo isso como efeito, mas também, olá, Kika, bem-vinda. Tá, as pessoas estão falando sobre isso, as pessoas estão expressando publicamente que estão tendo efeitos da síndrome de burnout e se fala muito, então achei interessante que nós pudéssemos bater um papo, conversar um pouco sobre o que é a síndrome de burnout, como é que ela afeta o nosso cotidiano, o que provoca a síndrome de burnout, enfim, como que nós podemos evitar a síndrome de burnout no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso é algo que cada vez mais tem aparecido, cada vez mais nós estamos vendo pessoas falando sobre isso, comentando sobre a síndrome de burnout. E o que é a síndrome de burnout? Tá? O termo burnout, ele significa, oi Kika, ele significa queima. Olá Andréia, bem-vinda. Oi, vou conversar um pouquinho com vocês. Olá, tudo bom? Bem-vindo. Tudo bom, conforto? Dá uns 2 minutinhos para as pessoas poderem entrar e assim eu explico claramente o que é. Bom, agora com as Olimpíadas nós percebemos alguns atletas, olá tia, bem-vinda, falando e até mesmo trazendo isso para uma discussão, tá? De assumir que estavam com burnout, assumir que não estavam dando conta e sendo apoiado pelos outros. Por quê? Bom, em primeiro lugar, vamos entender o que é o burnout, porque muito se fala, eu estou com burnout, quanto tempo dura para se recuperar de um burnout, por que eu tenho burnout? Então, vamos começar pelo básico. O que é burnout? O burnout, na verdade, significa queima ou combustão total, ou seja, faz parte do vocabulário coloquial em países de língua inglesa e normalmente é usado para falar sobre um estado de esgotamento completo da energia individual. Isso associado a uma grande frustração profissional. Então, quando nós falamos em burnout, normalmente nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma síndrome que afeta profissionais, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão lidando com a vida profissional, pessoas que estão tendo que lidar com desgaste, seja físico, emocional, mental. Olá, Dani, bem-vinda. E falar em síndrome de burnout, então você quer dizer que a síndrome de burnout ela só afeta pessoas profissionais? Na verdade, ela é uma síndrome clássica do esgotamento profissional, tá? Ela é um distúrbio emocional, na verdade, que nos traz sintomas de exaustão extrema, como é tanto físico quanto mental e normalmente resultado do quê? De um trabalho muito desgastante. Agora, um trabalho muito desgastante, o que eu considero desgastante, o que eu consigo lidar no meu dia a dia é diferente do que você consegue lidar. Então, algo que para mim, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu já ouvia amigas minhas que não são da área dizer que meu trabalho é muito pesado. Eu não considero o meu trabalho muito pesado. Por quê? Porque, óbvio, eu faço todo um preparo para poder realizar o meu trabalho. Eu tenho a minha terapia, eu tenho os meus momentos de descanso, eu tenho os meus hobbies, eu tenho os meus amigos, a minha família. Então, manter um equilíbrio emocional e mental nos auxilia, nos dá mais resiliência para lidar com as situações. Aqui me lembra muito, há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu fiz minha primeira formação em coaching, um dos profissionais que eu li, que eu achei assim super interessante, uma colocação, foi do Paul Stoltz, porque ele trabalhava exatamente, não com a síndrome de burnout, mas com a questão do quanto nós conseguíamos lidar com as situações. E ele dizia
Olá, Eliane, bem-vinda. O que o Paul Stoltz dizia? Ele dizia que, na verdade, nós temos a capacidade de lidar com o estresse ou não. Só que algumas pessoas, quanto mais estresse elas lidam, menor se torna a capacidade delas de lidar com o estresse. Então, o que eu lido bem hoje, pode ser que daqui um mês, um ano, eu não consigo lidar tão bem quanto eu estava lidando hoje. E se eu me cobro por isso, automaticamente eu vou entrar num processo de frustração. Então, naquela época, imagina, 15 anos atrás, nós estamos dizendo que o Paul Stoltz, ele dizia que nós lidávamos com 17 a 35 situações de estresse diários. E que é um número muito alto. Agora imagina hoje o quanto nós não lidamos com situação de estresse no dia a dia com a pandemia. Olá, Ana Lu, bem-vinda. Oi, Ana Paula, bem-vinda. Então, o que ocorre? Quando nós falamos com isso, o que ele dizia? Ele dizia que a nossa capacidade de lidar com essas situações a curto, médio e longo prazo é o que nos auxiliava, é o que nos levava, tá, a atuar como uma pessoa que ele chamava de desistente, que é a pessoa que não dá conta, é a pessoa que chega um momento que ela desiste, porque ela não consegue lidar com todas as situações. Então é como se ela literalmente desiste da área profissional. Ou seja, ela se mantém no emprego ofertando o mínimo possível. Ele falava que 10% das pessoas a longo prazo entravam nesse processo. Tá? Nós estamos falando de algo de 15 anos atrás, imagine nesse momento. Tá? Ele falava que 80% dos profissionais entravam num posicionamento que ele chamava de campista. Eram pessoas que ofereciam o básico. Não era nem o mínimo, era o básico. Por exemplo, você chega num lugar e a pessoa te oferece um copo d'água. Tá? E ela te oferece o copo d'água como um copo d'água só. Você aceita um copo d'água, ela vai lá e pega para você. E somente 10% conseguiam lidar bem com o estresse, ir além do estresse, era o que ele chamava de alpinista. É aquela pessoa que oferece muito mais. Você aceita um copo d'água? Você quer gelada, você quer fria, você quer natural? Você quer só o copo d'água? O que você quer mais? Então, essa capacidade... Olá, bem-vinda. Essa capacidade de lidar com estresse é muito pessoal. Então, é sempre bom nós entendermos, quando nós estamos falando de algo... Olá, bem-vindo. Quando nós estamos falando sobre o estresse gerado, esse esgotamento total, esse esgotamento geral, criado pelas situações profissionais, nós estamos falando que nem sempre eu que estou trabalhando ao lado da pessoa, do meu parceiro de trabalho, de uma parceira de trabalho, de um par, de um superior, de um funcionário meu, nem sempre eu vou conseguir entender. Então é muito importante que nós possamos falar sobre isso, que nós possamos trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto, para que nós entendamos, tenhamos essa compreensão de que a forma como cada pessoa lida com o estresse é muito pessoal. E dentro do burnout é isso. Dentro de um dos depoimentos que eu estava lendo, tá, o profissional dizia, a minha esposa não entende, os meus amigos não entendem, porque eu estou na melhor fase da minha vida. O meu corpo, ele tem condições até de ir, mas a minha mente, o meu emocional, ele não banca mais ir. Eu não tenho condições de continuar me mantendo fazendo o que eu faço. E cada vez mais eu tenho atendido pessoas no consultório em que isso se torna uma realidade. A pessoa, não é que ela está num mau momento de carreira, não é que ela esteja sem perspectiva na carreira, não é que ela não goste da empresa, não é que ela não goste dos parceiros de trabalho, dos pares. É que o trabalho em si chega num ponto onde ela começa a não dar conta. E por que isso ocorre, né? Como é que isso ocorre? Quando nós falamos sobre, óbvio, ninguém tem uma crise de burnout assim, agora eu tenho crise de burnout. É um processo. E é um processo que normalmente
nós vamos relegando ou falando, não, é só um cansaço, não, é só um pouco de trabalho. Então, quando nós vamos pensar um pouco, então, pensando, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional ou sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, normalmente resultado de situações de trabalho desgastantes que acabam demandando ou muita competitividade ou muita responsabilidade, muitas horas de trabalho. Então, uma pessoa começa a viver basicamente por trabalho. No passado nós falávamos, essa pessoa é workaholic, parece que isso era bonito. Hoje nós percebemos os riscos que ser um workaholic provoca. Quando uma pessoa tem uma crise, ela entra, nós diagnosticamos como uma síndrome de burnout, normalmente essa pessoa ela chega, ela te procura porque ou a mente dela não para, ela não consegue mais dormir, ela não consegue descansar, ela tem sempre sintomas como nervosismo, ela tem um sofrimento psicológico, emocional de pensar que ela tem que ir trabalhar, ela às vezes não consegue lidar com as situações que estão sendo geradas no ambiente de trabalho. Ela tem uma falta de vontade de sair da cama ou de casa, que às vezes é confundida um pouco com depressão. Qual é a diferença? É que a pessoa, por mais que ela queira descansar, o corpo dela é como se não descansasse, é como se ela estivesse num processo de aceleramento. E isso daí, quando nós falamos isso, como assim? A mente não para. Você deita na cama e às vezes você não consegue dormir. Você se torna uma pessoa muitas vezes extremamente ansiosa, angustiada. Você começa a trazer para a relação, principalmente para a relação pessoal, para os amigos, do parceiro ou parceira, o sentimento de uma falta de vontade. É como se fosse uma fadiga crônica, tá? A pessoa começa a ter falta de foco, ela não consegue manter o foco muito tempo em alguma coisa, ela começa a esquecer compromissos, ela começa a ter aquela, como é que eu posso dizer, ela marca as coisas, você está conversando com ela, de repente em alguns momentos é como se desse um branco. E ela não sabe por que isso aconteceu. Ela normalmente, ela fala, eu não estou comendo porque eu estou trabalhando muito, mas ela começa ou a emagrecer muito, ou então ela pode começar a engordar sem motivo. Por quê? Porque nós temos a forma como nós nos relacionamos. O normal, o mais comum, é que a pessoa ela tem uma falta de apetite, ela começa a perder a vontade de comer. E ela tem os sintomas da depressão. E muitas vezes ela entra no sintoma de ter raiva. Tá? Ela estoura muito fácil, ela fica muito agitada. Aí você diz, tá estressado, tá? O problema é quando isso, olá Leandro, bem-vindo. O problema é quando isso começa a se tornar contínuo. E não só no ambiente de trabalho, mas em casa também. Então você vê a pessoa num grau, às vezes, de agressividade, num grau de desconforto, e você não tem o que fazer e você não entende. Então, um dos problemas é a pessoa está com uma série de sintomas e muitas vezes ela mesma não sabe o que está acontecendo com ela. Eu já tive casos de profissionais que me procuram para terapia e diz, olha, eu vim porque fulano me indicou, porque ele falou que estava com sintomas similares. E aí o que nós temos que fazer? Primeiro a pessoa entender o que está ocorrendo com ela. O primeiro passo de qualquer processo de cura é você literalmente entender o que está ocorrendo com você. Porque se você não entende, não tem nem como fazer um tratamento. Ok? Entendemos. Muitas vezes, depende a fase onde a pessoa está. Uma coisa é quando a pessoa ela chega aqui, raramente a pessoa vai procurar ajuda no início. Porque ela mesmo se cobra, ela se culpa, ela acha que ela está sendo mole, ela acha que ela, eu devo estar, eu estou procrastinando.
Ah, porque eu deveria fazer, mas eu não estou conseguindo fazer. Gente, não é isso. Muitas vezes a pessoa não está conseguindo fazer porque ela está no esgotamento nervoso. Ela está no esgotamento físico, é uma exaustão. Tá? E é interessante porque, segundo algumas pesquisas, 30% dos profissionais brasileiros estão sofrendo com síndrome de burnout. Isso é muito. Tá? Em relação pós-pandemia, principalmente os profissionais da área de saúde, tá? Pesquisas revelam que profissionais da linha de frente contra o Covid, 83% deles começaram a ter burnout. E se você tem um esgotamento extremo, o que acontece com o seu corpo? A sua imunidade baixa. E se a sua imunidade baixa, o que acontece? Você fica frágil, você fica fragilizado. E aí você se torna aberto a pegar, seja Covid, seja gripe ou outras coisas. E aí você vai dizer, tá, mas por que com o profissional de saúde? Porque com a pandemia, muitos profissionais que estavam na linha de frente tiveram que dobrar o seu tempo de trabalho. Começaram, principalmente a área de saúde, um dos pontos que quem faz psicólogo que quando faz a terapia, um dos pontos que nós trabalhamos é a questão de muitas vezes nós focarmos tanto no outro que você esquece de você. Então é muito importante quando nós falamos sobre um esgotamento que nós possamos olhar para nós, cada um de nós sendo da área da saúde ou não. Esse 1 ano e meio praticamente de pandemia fez com que muitas pessoas nós perdemos um pouco a noção do tempo. O que significa isso? Antes nós tínhamos uma separação. Eu acordava de manhã, pegava o meu carro, pegava o ônibus, o metrô, ia andando de bicicleta, eu ia para o trabalho. Então eu tinha como se fosse eu tinha uma mudança, tá? Eu tinha uma quebra, né, no meu dia. Eu saía, chegava no trabalho, trabalhava, chegava depois de 8 horas, 9, 10, alguns profissionais com 12 horas, fechava a porta e voltava para casa. Então, era como se fossem fases que a pessoa vivia durante o dia. Com a pandemia, com o homework, o que aconteceu? Tudo ficou contínuo. Então, muitas vezes, o que ocorreu? A produtividade aumentou. Por quê? Porque você já não sai mais, não tem um cafezinho, você não tem aqueles momentos de relaxamento. Tá? Hoje, todas as reuniões e o estresse gerado, porque você viveu uma vida ligada só ao computador, ao celular, ao iPad, isso traz um cansaço maior. Então, antigamente você sentava aqui, levantava, ia tomar um café, falava com uma pessoa, falava com outra. Você, de certa forma, você minimizava um pouco o estresse. Hoje não. Quantas pessoas não sentam numa cadeira e ficam horas? E muitas vezes esquecem de comer, não tem tempo para fazer um esporte. Come o que encontra, não tem tempo para se preocupar com a alimentação. Óbvio que isso daí, a curto e médio prazo, isso vai ter um revertério, isso vai trazer um peso. Então, como é que eu consigo? Tá, você falou que as pessoas procuram e que, na verdade, muitas vezes não sabem que estão tendo burnout. Como é que eu diagnostico que eu estou ou não estou? Se eu estou com depressão ou se eu estou com uma questão de estar passando pela síndrome de burnout? Qual é a diferença? Tá? Normalmente, quem vai fazer esse diagnóstico ou é o psicólogo ou o psiquiatra. Tá? Porque geralmente você vai verificar 3 sintomas. O primeiro é a exaustão. A pessoa literalmente não tem energia para fazer as coisas. O segundo é a menor identificação com o trabalho e a sensação da capacidade profissional. É como se você se sentisse incompetente. Uma frase que você... Olá, Ângela, bem-vinda. Uma coisa que você ouve muito quando você fala na questão do burnout é que a pessoa se sente incompetente. Ela se sente frustrada. Por quê? Porque ela não consegue reagir. Ela quer
fazer, mas ela não consegue. E ela começa a criar uma certa aversão. Ir para o trabalho significa lidar com uma dor, porque ela não está conseguindo mais ter os resultados que ela tinha antes. Ela não consegue, apesar dela gostar, eu já ouvi muito isso, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, eu gosto do trabalho, mas eu não consigo performar. Tá? O que a atleta olímpica disse? Eu preciso cuidar da minha saúde mental e emocional e não estou conseguindo dar conta. Ou seja, eu não consigo ter a performance que eu sempre tive. E isso gera uma sensação de incapacidade muito grande. Como é que eu vou tratar quando eu fui diagnosticado com burnout? Como é que eu faço o tratamento? Normalmente é indicado que seja feito um tratamento medicamentoso, ou seja, que haja inclusão do acompanhamento de um psiquiatra. Por quê? Porque quando você chega numa exaustão muito grande, muitas vezes não adianta eu falar que nós vamos fazer isso de uma forma homeopática. Nós precisamos da ajuda da alopatia. Por quê? Porque a mente não consegue descansar. Ela está tão cansada que ela não consegue parar. É só você pensar numa situação onde você ficou muito cansado e você não conseguia dormir de cansaço. Nós vemos isso muito com criança. A criança, quando ela está muito cansada, a gente fala, ela fica chatinha, ela fica chorona, ela se incomoda. Agora imagina isso num processo num adulto. Então, normalmente, quando uma pessoa me procura e eu identifico o burnout, o primeiro passo é indicar um acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque o psiquiatra vai poder medicar, o psicólogo não medica. A partir daí, fazer um acompanhamento, porque nós precisamos, nesse momento, que a pessoa ela encontre estratégias para combater o principal causador do burnout, que é o estresse. Então, esse acompanhamento que você faz com o paciente, esse acompanhamento de estar próximo, de poder ouvi-lo, de poder ajudá-lo a encontrar soluções simples, mas que ajude ele a minimizar a questão do burnout, é muito importante. Porque a pessoa é capaz, mas naquele momento ela se sente impotente para fazer sozinho. Às vezes, esse dia eu vi isso numa constelação. A pessoa dizia para mim, eu me sinto incapaz, incompetente, porque eu tenho muitos projetos que eu quero fazer e eu não estou conseguindo realizar. Por que eu procrastino tanto? E a minha pergunta foi, é procrastinação ou você está exausta? É procrastinação ou você está fazendo isso não só com o trabalho, mas com diversas áreas da sua vida? Você sente alegria? Você sente vontade de fazer as coisas? Você se sente disponível para fazer as coisas? E a resposta é não. Por quê? Porque a pessoa está exausta. Então nós precisamos nesse momento nos olhar e nos observar, tá? Por que nós entramos nesse processo do burnout? Tá? Hoje nós falamos que existem as fases do burnout ou como você começa a entrar nesse processo. O primeiro é você ter uma necessidade muito grande de aprovação. Às vezes isso ocorre porque você começou num trabalho novo, às vezes ocorre porque você está num projeto onde você está sob alta pressão e você tem que dar certo. Tá? O ano passado eu tive um cliente que me ligou no final de semana e que ele me ligou no domingo de manhã dizendo, eu não consegui dormir a noite inteira, eu estou entrando em pânico, o que eu faço? Você diz, você marca uma sessão. E se a pessoa não está aqui? O que você faz? Então, nesse momento, aí sim, você vai atender e vai ver o que está provocando. E aí você vai usar técnicas e estratégias para ajudar essa pessoa a sair daquele looping.
Por quê? Porque era um projeto super importante, porque em vez de trabalhar 10 horas, trabalhou 14, 15, porque a pressão estava muito grande. Por quê? Porque como o projeto era muito importante, ele começou a deixar de fazer as coisas que faziam bem para ele. Então, assim, nós precisamos entender que enquanto nós estivermos nesse planeta, nós precisamos de horas de sono. As pessoas não se dão conta do quanto a falta de sono ou do quanto dormir pouco, o que isso provoca na nossa mente, o que isso provoca no nosso emocional, o que isso provoca no nosso mental. Então aqui não é uma apologia, vamos ter que dormir, mas a falta de sono, ela provoca muitos malefícios. Você não fazer um esporte, você não ter um tempo para desacelerar. O que o esporte ajuda? Ele ajuda o seu corpo a equilibrar com o seu mental. Ele ajuda o seu corpo a entrar em equilíbrio. Ele ajuda o seu corpo a relaxar. Por que é importante? Olá, Gisele, bem-vinda. Por que é importante que nós tenhamos uma boa alimentação? As pessoas falam muito em qualidade de vida. Por que nós estamos falando em qualidade de vida? Porque a época mudou, a vida mudou. Hoje tudo é mais acelerado. Então, se nós não tivermos uma consciência de qualidade de vida, se nós não tivermos uma consciência de que a nossa performance ela está atrelada às nossas necessidades pessoais também, a nós termos um equilíbrio na nossa vida. Ou seja, quantas vezes você não dormiu pouco e no dia seguinte você não rendeu? Agora imagina isso por semanas, por meses. Ah, hoje não deu para ir na academia, talvez amanhã eu vou. Ah, amanhã não deu porque eu tinha uma reunião. Tá, um dos passos é você se deixar em último lugar. Por que você está se deixando em último lugar? É muito importante nós entendermos isso. Outro ponto é não lidar com os conflitos. Eu vou carregando os conflitos comigo. Tá, eu tenho um conflito aqui, mas eu seguro. Eu tenho um conflito ali. Isso daí também vai fazendo com que o meu estresse aumente. Outro ponto é eu colocar um objetivo, um foco na minha mente que é irreal. Por mais que eu queira produzir 300, 400%, normalmente produzir 100% já é um desafio. E muitas vezes, por conta disso, o que eu faço, eu também, ao me deixar de lado, eu mudo os meus valores. Lembre-se, eu falei isso com um cliente essa semana e eu acho que é importante. Todos nós temos a mesma lista de valores. O que vai diferenciar é a priorização. Então, para algumas pessoas, realização pessoal, realização profissional está em primeiro lugar. Tá? A parte de ter qualidade de vida pode estar em segundo, em terceiro, mas quando eu começo a buscar a aprovação de alguém, seja, nós estamos falando uma questão profissional, mas isso pode pegar um aluno de mestrado, um aluno que precisa terminar o seu TCC. Eu já tive clientes que quando entregaram o TCC, defender o TCC, foram parar na UTI. Alguns anos atrás eu tive um caso desse. A pessoa defendeu o TCC, ela saiu da sala e ela literalmente desmaiou, acordou 5 dias depois. Aí você vai dizer, essa é a história da caronchinha. Não é. Essa pessoa chegou num ponto de esgotamento que o cérebro ele apagou ou ela não ia dar conta. Por que isso ocorreu? Porque ela tinha um prazo, porque aquilo ela colocou como um objetivo de conseguir a melhor nota, ela colocou aquilo em detrimento dela mesma, ou seja, ela se esqueceu nesse percurso. E esse é um dos pontos, nós não podemos nos esquecer. Não de nós, porque nós não vivemos sem esse corpo. Outro ponto é negar que existe o problema. Tá? Ignorar. Ah, não, foi só essa noite que eu não dormi. Não, olha bem, é que eu estou muito cansada. Olá, Patrícia, bem-vinda. Tá? E a pessoa começa a ignorar os sinais que o corpo dá. Ela começa a ignorar as suas próprias sensações e sentimentos. Porque é só mais um pouquinho e depois eu paro. É só mais um pouquinho e depois eu paro.
ela começa a se afastar das pessoas, ela começa a se isolar. Por quê? Porque ela começa a sentir que ela começa a não querer conviver muitas vezes. E por fim, ela começa a ter mudança de comportamento. Uma pessoa que normalmente era alegre, brincalhona, extrovertida, de repente ela se torna agressiva, ela se torna mais irritadiça, por tudo ela briga. Tá? Ela se torna mais fechada, ela não quer conversar, ela não sabe explicar o que ela está sentindo. Tá? O que nós podemos fazer para evitar entrar numa síndrome de burnout? O que nós podemos fazer para fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida? Em primeiro lugar, seja mais meigo com você. Opa, peraí, nós estamos falando de burnout e você está pedindo para mim ser meigo comigo? Tá, seja compreensível, se acolha. Se ouça o seu corpo, ouça suas emoções. Seja seu melhor amigo. Busque um local de trabalho que seja saudável. E se não for, busque ajuda dentro do local de trabalho para fazer com que aquele ambiente fique mais saudável. Tá? Tanto para você quanto para a empresa. Tá? Quando um profissional ele entra numa síndrome de burnout, a empresa perde, o profissional também. Então, os dois têm interesse em terem um ambiente onde a performance seja mantida e seja uma alta performance. Então, óbvio que eu vou fazer esse investimento no profissional, mas eu também preciso que o profissional me diga o seu limite. Porque eu sempre falo, quem coloca o limite somos nós. Quem permite ficar sem limite somos nós. Se coloque em primeiro lugar. Entenda que se você se priorizar, possivelmente a sua possibilidade de ter uma alta performance, de ter melhores resultados, aumentam gradativamente. Mude a sua rotina. Crie na sua rotina momentos onde você possa intercalar com pequenas paradas, com pequenos momentos onde você possa sair daquele estresse e, na verdade, rever. Olá, Renata, bem-vinda. Tá? Pratique atividades físicas. Você vai dizer, gente, você está parecendo assim autoajuda, né? Não é. Nós precisamos entender que nós temos um corpo físico. Sem esse corpo físico funcionando, nós não fazemos muita coisa. E tudo que afeta o meu corpo físico vai afetar o meu emocional, vai afetar o meu mental, vai afetar o meu corpo energético e o meu corpo espiritual. Tá? Olá, bem-vinda. Bem-vinda, Isadora. Tá? Então, assim, observe o que você trabalha. Óbvio, esses dias um cliente falou para mim, poxa, você fala tanto em qualidade de vida e você começa a trabalhar cedo e vai até a noite. Sim, eu faço isso mesmo. Tá? Normalmente eu entro às 8 da manhã e às vezes saio 8 da noite. Você vai dizer, poxa, mas são 12 horas. Sim, você tem toda a razão. Agora, se você perguntar para minha secretária, se você perguntar para quem convive comigo, durante esse período em que eu estou aqui, eu tenho o período para ir tomar café, o período para almoçar, o período para ir fazer ginástica, o período para ir fazer uma massagem, o período para ligar para uma amiga. Tá? Por quê? Porque a questão é como eu lido com esse período. Eu não vou entrar aqui e ficar das 8 da manhã às 8 da noite num ritmo alucinante. Senão, como é que eu posso tratar dos outros? E principalmente sendo da área da saúde, eu preciso entregar para o meu cliente aquilo que eu faço comigo. Se eu não me priorizar, como é que eu vou ensinar alguém a se priorizar? Eu sempre falo que a frase mais, assim, o mandamento que eu mais gosto, tá, é aquele que diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me priorizo, como eu vou fazer isso com alguém? Como é que eu vou convencer alguém a se priorizar, a se amar, se eu não faço isso comigo? Como é que eu vou fazer com que uma pessoa mude o comportamento dela e inclua novos comportamentos, novas atividades diárias, se eu não faço isso comigo?
tá? Crie rituais do sono. O que é criar ritual do sono? É igual quando nós temos uma criança. A criança precisa de ritual para dormir. Nós também. Então, olhe bem, se eu chego em casa, eu ligo a TV, eu fico no celular o tempo todo, eu vou desligar. Qual é o teu ritual do sono? Por exemplo, eu posso te contar o meu. Eu tenho por hábito chegar em casa, eu tomo um banho, aí eu janto, eu dou um tempo, às vezes eu assisto um programa, às vezes eu leio um livro. Quando chega o horário de dormir, aí eu paro, desligo tudo. Desligo o celular, desligo a TV. Vou lá, faço a minha higiene pessoal, leio uma parte de um livro, faço uma meditação. Tá, eu gosto muito de meditação ativa, tá? Após isso, aí sim é que eu vou fazer minhas orações e aí eu vou dormir. Às vezes são 15 minutos, mas a partir do momento que eu desligo tudo, a minha mente já sinaliza e diz, opa, horário de relaxar. E ela já começa a entrar em uma outra frequência. Criança é a mesma coisa, se você não coloca horário para uma criança dormir, qualquer hora é hora, normalmente ela vai ter dificuldade de dormir, porque nós somos seres de rotina. Nós precisamos ter rotina. Principalmente se você já está em burnout, tá? Você deve sentir muita dificuldade às vezes de fazer esse relaxamento, de poder dormir, porque a mente ela fica, é um cansaço que te impossibilita de relaxar. E óbvio, procure um profissional especializado. Eu entendo, olha, mas eu não quero buscar um psiquiatra, eu não quero buscar uma terapia. Veja o que você precisa, mas é importante você entender que hoje essa síndrome ela precisa de cuidados específicos. Ah, mas eu lido mais com antroposofia. Ok, mas faça um acompanhamento. E se não funcionar e você não tiver resultado, vamos buscar, tá, uma ajuda especializada. O que eu posso fazer para me recuperar mais rápido? Além disso que eu disse para vocês, comece a reconhecer o seu limite. Quando foi a última vez que você realmente respeitou o seu limite? Quando foi a última vez que você olhou para você e disse, agora não dá, eu estou exausto? Tá? Fale com o seu chefe. Essa coisa de que eu vou segurar, eu sou forte, eu não entrego aqui, eu não entrego ali, o retorno que você vai ter, principalmente se o outro lado não souber o que está acontecendo com você, ele não vai entender e ele vai achar que possivelmente essa falha de comunicação pode gerar 1000 más interpretações. Então busque o seu chefe, busque o RH, busque a sua esposa, o seu esposo, o seu parceiro, a sua parceira, o melhor amigo, mas procure ajuda. E ajuda, além da ajuda especializada, nós precisamos de apoio. Olá, Beatriz, bem-vinda, tá? Tire uma folga e observe como você se sente. É muito comum, tá? Que quando você está muito exausto, mesmo tirando uma folga, você não descanse, você não sinta que você tirou a folga. Eu espero, eu estou percebendo que nós já estamos caminhando aqui no nosso tempo. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, tá? Porque eu me empolgo e eu me envolvo com o assunto. Então, se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar e eu tento responder. Quando nós falamos, voltando ao limite, quando nós falamos em limite, é muito importante nós entendermos, tá? Que nós precisamos ter coragem de falar não, de falar eu não dou conta, eu preciso de um tempo. A Kika comentou, sensacional, Rê. Bom, olha, Kika, obrigada. Eu espero realmente estar contribuindo um pouco, porque esse assunto é muito sério, tá? É mais sério do que nós imaginamos.
Porque se hoje pesquisas dizem que no mínimo 30% das pessoas, dos trabalhadores brasileiros, sofrem com a síndrome de burnout, significa que possivelmente o número é muito maior. E óbvio, com a pandemia isso afetou muito mais. Tá? Então o objetivo é que nós possamos compartilhar conhecimento e com isso criar uma rede de ajuda onde nós possamos primeiro entender o que nós estamos sentindo e respeitar o que o outro está sentindo, porque muitas vezes eu sempre brinco, uma doença física ela nos permite que todas as pessoas ao nosso redor digam, ela tem essa doença, não, olha, ela realmente está num tratamento. Agora, quando nós falamos de uma doença emocional, de uma doença mental, é muito difícil, porque só quem está dentro, só quem sofre uma síndrome de burnout, uma síndrome de perseguição, uma depressão, um processo de ansiedade, tá? Então, tudo isso daí não são coisas que as pessoas percebam com tanta clareza. Você me vê aqui, eu estou bem, eu estou ótima. E de repente, na hora que você vê, eu estou péssima. Mas ninguém percebe. Infelizmente, as doenças emocionais e mentais, elas não vêm com rótulo. Muitas vezes nós não compreendemos e nós criticamos as pessoas, em vez de dar apoio e suporte. Aqui que está falando, mídias sociais e grupos de WhatsApp de trabalho também influenciam esse aumento? Sim, Kika. Por quê? Porque, na verdade, você pensa o seguinte, no passado você tinha horário pré-determinado onde você podia ligar para o médico, onde você podia falar sobre uma reunião, onde você podia mandar um e-mail, tinha horários aceitáveis. Hoje, com a questão de nós estarmos conectados o tempo todo, o que acontece? As pessoas acordam de madrugada e começam a mandar e-mail e depois cobram o outro porque ele não respondeu. Então, as pessoas acham que a resposta tem que ser automática. Isso gera uma pressão muito grande. Então, sim, óbvio que as mídias sociais, os grupos de WhatsApp têm influenciado as pessoas ficarem mais estressadas, porque você não consegue se desligar. O tempo todo você está conectado a algum meio de contato com os outros. E muitas vezes as pessoas falam, só uma perguntinha. É só uma perguntinha. Só que essa só uma perguntinha faz com que eu tenha que me reconectar ao trabalho quando é o momento onde eu deveria estar descansando. Então, no passado, eu mandava uma mensagem em um horário viável. Hoje não. Por exemplo, eu tenho uma regra com a minha secretária. Tá? Quando chega o horário que termina o horário de trabalho dela, ela desliga o celular que fica com ela. E eu mando um monte de mensagem, nós temos isso muito claro. Eu estou mandando porque naquela hora veio uma ideia, veio algo que eu precisava passar, mas que ela só vai ver no dia seguinte quando ela ligar o celular. Agora, quantos de vocês que estão assistindo essa live desligam o celular e fazem isso que ela faz? Agora, para fazer isso, nós fizemos um acordo entre nós, tá? O meu celular eu não desligo, mas dependendo a mensagem, dependendo do momento, às vezes eu aviso todos os meus clientes, amigos, olha, o fato de você me mandar um WhatsApp, eu respondo em até 24 horas. Porque existe uma cobrança, uma expectativa de que você vai responder na hora. Então você já está exausto. E aí o seu celular fica pip, 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 pip. Como é que você descansa? Como é que você relaxa? Você não consegue. É inviável. E o que é interessante nisso tudo, tá? Uma das coisas que eu tenho olhado, eu tenho lido e tenho visto é que é possível nós fazermos um trabalho, o profissional e a empresa, tá? De dizer para as pessoas, para eu dizer para o meu chefe que aquilo que ele está me pedindo é inviável e que ele vai ficar me colocando contra a parede de uma forma que eu não vou ter resultado.
A Gisele está falando, as pessoas ainda se sentem inseguras de demonstrar que não estão bem no trabalho. Como pedir ajuda se você se sente inseguro? Então, em primeiro lugar, Gisele, nós precisamos entender o que gera essa insegurança. O que gera insegurança muitas vezes é o excesso de competitividade. É eu também estar com um chefe que está inseguro e por isso ele me cobra mais. Às vezes eu não ter espaço, apesar de nós falarmos muitas portas abertas, eu não ter a possibilidade de dizer não para o meu chefe, porque isso vai acarretar para mim algum resultado negativo. Então, quando isso ocorre, qual é o primeiro passo? É eu entender a minha insegurança, o meu limite. E aí não é por ser psicóloga, mas busque um profissional para te ajudar a trabalhar com isso. Por quê? Porque muitas vezes a nossa insegurança é criada porque nós completamos Gestalt. O que é completar uma Gestalt? Você me fala uma coisa e eu já crio dentro de mim que você está falando outra. E eu já reajo a você ao que eu imagino que você está pensando. Quantas vezes eu não chego, tá? Eu não preciso olhar para a pessoa e dizer assim, eu não consigo fazer isso. Há um tempo atrás eu cheguei no escritório, eu estava com uma super ideia, falei, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e eu comecei a falar com a minha secretária, né, somos nós duas, temos alguns terceiros que trabalham, e falei, poxa, olha, eu acho que dá para fazer isso, fazer aquilo. Ela parou, olhou para mim e falou, eu acho a sua ideia ótima, eu acho que dá para fazer tudo isso, só que agora eu estou sobrecarregada, eu não consigo te ajudar nisso. O que você quer que eu deixe de fazer para fazer isso? Aí eu olhei para ela e falei assim, vamos fazer uma programação. Aí você vai dizer, mas você é você. Não, não é. Tá? Se o meu chefe não me dá espaço de falar que eu estou sobrecarregado e que eu não vou dar conta, eu preciso trabalhar a minha segurança interna e entender por que eu estou insegura naquele lugar. E avaliar o que está acontecendo que está me fazendo viver nessa insegurança. Isso vale para tudo, isso vale para relações de amigos, isso vale para relação afetiva, isso vale para relação profissional. Se eu estou inseguro, por que eu estou inseguro? O que está gerando a minha insegurança? Regina, eu não estou performando, eu não estou conseguindo entregar o que está sendo cobrado. Ok, então vamos avaliar por que você não está dando conta. Olá, Giovana, bem-vinda. Porque muitas vezes isso é do ambiente de trabalho, isso é pelo estresse gerado, pela competitividade, pelo medo de falhar, pelo medo de não dar conta, pelo medo de perder o emprego, pelo medo de ser real. Nós somos seres reais, nós temos prazo de validade. O que significa isso? Não adianta você achar que não vou dormir hoje à noite, amanhã eu vou estar ótima, porque eu não vou estar. Tá? Se eu não entender os meus limites, e dentro dos meus limites vem a insegurança, a síndrome do impostor, vem o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, o medo de não ser reconhecido. Tudo isso me gera insegurança. Os jogos psicológicos me geram insegurança. Então, muitas vezes, se eu não tenho, seja um coaching, seja um terapeuta, seja um psicólogo, para me dar um suporte, eu vou mergulhando ali numa areia movediça que chega uma hora que eu não consigo sair. Então, sim, como pedir ajuda se você se sente inseguro? Trabalhando a sua insegurança. Buscando entender o que está provocando aquela insegurança. E se aquilo é um padrão dentro desse trabalho, vale a pena eu questionar? Se eu não é importante eu fazer um plano de ação, eu montar uma estratégia para buscar um lugar onde eu me sinta segura. Normalmente a insegurança ela está relacionada ou porque eu não estou tendo uma comunicação aberta, flexível, honesta. Tá? Eu sei que eu estou tendo uma falha de comunicação, ou porque eu estou tendo jogo psicológico, ou porque eu estou tendo uma demanda ou uma cobrança que é irreal. E se eu não tiver
claro isso, se eu não conseguir definir objetivos alcançáveis a curto prazo, eu vou me sentir um fracasso. Então, assim, eu posso ter objetivos grandes, mas eu preciso ir celebrando passo a passo. Eu não sei vocês, mas olhe bem, quando eu entrei na faculdade, eu celebrei por entrar na faculdade. Todas as férias eu celebrava por ter conseguido terminar um semestre. E quando eu terminei o último ano, eu participei de uma grande festa de formatura para celebrar a grande vitória que foi. Só que aquela vitória só foi possível porque eu tive pequenas celebrações pelo caminho. Nós precisamos criar os hábitos de fazer reuniões semanais, seja com o nosso parceiro, seja com o nosso chefe, seja com a nossa equipe, com as pessoas com quem nós trabalhamos, para nós definirmos se os desafios e resultados estão de acordo. Esse ano eu tive uma reunião muito difícil com uma pessoa que trabalha comigo, porque eu falei, você está me cobrando de coisas inviáveis, e eu não consigo trabalhar assim, porque minha performance está diminuindo, nesse ponto aqui. E a partir dessa conversa, nós mudamos totalmente a forma como nós estávamos trabalhando. Por quê? Porque eu também contrato pessoas para me ajudarem. Porque sozinha, mesmo sabendo, mesmo tendo muito conhecimento, santo de casa não faz milagre. A gente até consegue fazer um milagrezinho, mas milagres contínuos nós não conseguimos. Nós também precisamos de ajuda. Então, quando vier alguma questão assim, você lembra dessa frase: santo de casa não faz milagre. Tá? É importante que nós tenhamos tempo com a equipe de trabalho para nós relaxarmos. Pode ser um happy hour, pode ser uma conversa, pode ser um cafezinho. É muito importante que nós tenhamos o suporte, o reconhecimento, tá? A segurança de uma boa relação com o nosso chefe. Se nós não temos isso, se você não tem coragem de questionar o seu chefe, se você não tem coragem de perguntar como ele está vendo a sua performance, como é que ele vê aquela situação, como é que você vai fazer uma parceria de longo prazo, tá? É muito importante, assim, uma coisa é eu fazer um dia eu trabalhar 12 horas, outra coisa é eu transformar isso numa rotina. Então, é muito importante, eu acho que assim, quando nós falamos sobre burnout, é importante entender que não sou só eu que estou passando por isso. Nós temos muitos famosos que já passaram por isso. A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil, ela já falou sobre isso, ela já comentou que ela também, vamos dizer assim, foi vítima do burnout, tá? Quando nós falamos hoje, se você colocar na internet famosos que tiveram burnout, você vai ver muitas pessoas comentando, falando. Por quê? Porque é um momento de conscientização, porque esse é o mal do nosso século. É a questão de como nós não aprendemos a lidar com o estresse. E óbvio que isso nos torna intolerante a tudo, porque nós ficamos muito mais sensíveis. Então, eu estou vendo que nosso tempo está terminando, mas eu espero sinceramente que essa conversa, essa discussão sobre burnout, essa compreensão do porquê que eu entro em burnout. E uma última colocação: quando uma pessoa entra em burnout, as perdas que ela tem em relação à vida pessoal, ao relacionamento afetivo, à vida profissional, ela acaba muitas vezes, eu conheço profissionais que estão na mídia que já se expuseram de forma totalmente inadequada. Por quê? Porque estavam num processo de burnout e não aceitavam. Então é muito importante nós podermos compreender o nosso limite e entendermos que isso é algo que nós precisamos cuidar. Eu sempre falo, se nós não tivermos, tá, consciência de que sem esse corpo nós não vivemos aqui, esse corpo é o nosso templo que nos permite estar nesse planeta. E todos nós sabemos, esse corpo é frágil.
Eu posso estar fazendo essa live aqui com vocês e amanhã está lá no meu Facebook que eu não estou mais no planeta. Bater na parede, aqui na madeira, porque essa não é a intenção. Mas o nosso corpo é muito mais frágil do que nós pensamos. Se nós não cuidarmos do nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual e energético, nós não temos vida, não é qualidade de vida, nós não temos vida. Então, eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, ter contribuído um pouquinho sobre esse tema, ter trazido um pouco de consciência sobre o porquê nós entramos em burnout, que o burnout é um processo de exaustão mental, física e emocional, que normalmente é gerado quando eu entro num processo onde às vezes não estou competindo com outro, mas estou competindo comigo. Tá? E da minha necessidade de ter qualidade de vida, equilíbrio na minha vida. Ter os momentos para ser eu, tá? Poder descansar e não fazer nada. A Dani comentou, conteúdo super importante, excelente live, agradeço profundamente. Oi Rosana, bem-vinda, você chegou no fim da live. Gente, muito obrigada pela companhia, eu espero do fundo do meu ser ter colaborado um pouco. E quem tiver dúvida, deixa aqui no nosso Insta, eu respondo, possivelmente até segunda, tá? Como eu disse, eu respondo tudo em até 24 horas, final de semana às vezes 48. Então, se tiver alguma dúvida, quem tem o meu celular, mande 24 horas para responder, tá bom? Um beijo, muito obrigado pela companhia, bom final de semana e para quem é pai, feliz Dia dos Pais, tá? A Ângela tá dizendo, como sempre, adorei a live. Que bom, Ângela, eu fico muito feliz. Andréia, adorei ter você na live, tá? Foi muito bom. Bom, gente, um beijo e até a quarta-feira que vem, quando nós vamos estar com uma nova live, mas aí no nosso horário normal, às 15 horas, ok?